E aí, galera, tudo bem com vocês? Opa! Saudade de estar aqui com vocês novamente, hein? Espero que esteja tudo bem aí. Hoje, galera, nós vamos falar sobre o tema videogame. Um programa que traz muita informação. Você assiste na net ou na televisão. O Lucas Ribeiro vai apresentar. Pensa Comics e Games. Assista Comics e Games. Pensa Comics e Games. E sobre o tema do videogame no Comic Games, nós vamos falar sobre a grande guerra dos 16 bits ali dos anos 90 até o meados ali de 96, 97. Que bom! Tá bom? Então, eu trouxe pra vocês hoje, pra poder falar disso daí com vocês, gente, o meu amigo, o meu irmão, o meu parceiro, pena que é corintiano. Como é que é? Caio Libertário. E aí, Caião? E aí? Beleza? Beleza, pessoal? Se apresenta pro nosso público aí, Caião. Bom, meu nome é Caio, costumo falar bastante de videogame, é um assunto que eu gosto bastante, e bora pra cima aí. O quê? Cara, é sempre bom falar de videogame, gente. Eu, particularmente, é o mundo da qual eu vivo, é o mundo da qual me trouxe bastante coisa, é o mundo que, tipo, que só torna você mais inteligente. Certamente que sim. Entendeu? Jogue videogame. Seu QI vai lá pra cima, gente. Sua habilidade vai melhorar. Tudo na sua vida melhora com quem joga videogame. Há quem diga que quem joga videogame é mais feliz. Que demais! Ou eu estou enganado, Caio? Depende do videogame. Se você jogar Bloodborne, você pode ficar bem magoado com alguns boss lá te matando, mas via de regra, sim. Não, brincadeira. Foi muito bom. específico, É né? muito bom mesmo. Pô, não tem nada melhor assim, chegou do trabalho cansado, liga o game ali, pô, vai pra... Ele te leva pra vários mundos, né, pra vários lugares diferentes. Você vive várias histórias diferentes com o controle na mão, é entretenimento em outro nível, né? Você sabe o que é muito bom? Opa. Gente, aquele dia de chuva, tempestade, você tá de folga em casa. Ah, bom! Aí você olha pro seu videogamezinho assim, você fala assim, eu Parece- vou jogar um videogame. parece que ele te top, chama, não né? é, Ronald? É top, gente. Nosso editor aqui tá aqui fazendo sinal de joia pra nós aqui. Ele não deixa nós no vácuo, não. É mesmo? É? Gente, é top. Então, jogue videogame, não importa qual que seja. Apenas jogue seu videogame. A única coisa que não é top é quando cai a energia. Aí é complicado. Cai energia, não tem o que fazer, gente. Não tem o que fazer. Pessoal, nós vamos falar sobre a grande guerra dos 16 bits, a era de ouro. Para muitos não, para toda a história do videogame. O videogame, a história do videogame que começa lá em 1960, ali pra cá. Nossa, Lucas, videogame em 1960? Sim, videogame em 1960. Que começa ali, que tem até hoje essa alta tecnologia que vocês veem hoje, mas foi nos anos 90 que o bicho pegou. Ai, que delícia! Foi nos anos 90 que o pau quebrou. Foi nos anos 90 que o chicote estralou. Aquele chicotinho do Beto Carreiro. Então, foi naquele tempo que o negócio estralou. Entre a Sega e entre a Nintendo. Caio, o que você tem para contar para nós dessa história? Você não viveu, eu vivi essa época, né? Desculpa aí, meu parceiro, irmão Recalque. Mas o que você lembra dessa época, você sabe dessa época para trazer pro nosso público aí, Caião? Eu sou de 93, né? Então eu nasci meio que no meio dessa era. Então, o primeiro console que eu tive foi um Mega Drive. Acho que era o Mega Drive 2, se eu não me engano. Depois eu tive o 3. Ou tive o 3 depois o 2, eu não lembro agora. Acho que provavelmente foi o 2 e depois o 3. Então eu tenho muito mais lembrança, assim, da Sega. E a Nintendo, eu lembro que na época ela era muito cara, as fitas dela pra ter. Então era uma coisa que não era muito acessível. E não tinha pirataria, né? Como tem hoje em dia. Não tô dizendo para as pessoas comprarem coisas piratas. Mas é um fato da situação que existe, né? Sim. Comprem original, incentivem aos produtores, tá? Aham. Mas existe também a pirataria, infelizmente. Então, naquela época não tinha. Você tinha uma fita de Nintendo, ela custava, sei lá, R$200, era R$200 sem choro. Você tinha que comprar pra você jogar. E até nesse aspecto, o Mega Drive era um pouco mais popular, né? Era um pouco mais barato. Então, era um console um pouquinho mais popular, tinha esse pouquinho de vantagem. Mas assim, a fanbase do Super Nintendo é gigantesca no Brasil. O Super Nintendo talvez seja, pelo menos, o terceiro console mais popular do Brasil, o segundo, primeiro, tá pelo menos no top 3 ali no mínimo. Realmente! A questão, gente, dos videogames, eles sofreram grande crash, né, trash, ali em meados de 1980, né, da qual a qualidade era tão ruim que todos pararam de comprar videogame. E isso muito por conta da Atari, com os jogos horríveis. Tipo, tinha um jogo do ET,
Gente, aquilo é horrível. Eu não sei como é que uma pessoa fala assim pra empresa, olha, terminei esse jogo, tá excelente. E a empresa olha assim, nossa, Tá esse muito jogo bom. tá espetacular. Gente, aquilo ali, a pessoa que fez aquele jogo ali, desculpa a expressão, mas teve uma diarreia mental. Aquele jogo é horrível, não dá, gente. Ah, Lucas, você tá exagerando. Gente, não precisa nem você perder seu tempo baixando isso no seu celular. Vai ver o vídeo lá. É uma sombra rodando. Cara, aquilo ali é horrível. Ali eu entendo todo mundo que tá com o seu videogame no chão, que fala assim, eu não quero mais saber de videogame. É horrível isso daí. Aí veio a Nintendo com o seu Nintendinho e o seu Super Mario, graças ao... Como é que é o nome dele? O grande mago da Nintendo. O Miyamoto. Eu esqueci o primeiro nome dele. Fugiu agora o nome dele, gente. Ele desenvolveu o Super Mario. O Mario, né? Que no caso é aquele Mario antiguinho, que as nuvens eram igualzinho o mato, e você andava pela tela, e a tela, na verdade, ela só se repetia. Tirando os bloquinhos, ela só se repetia, a nuvem e o matinho. A partir dali, a Nintendo, ela salvou o mercado dos games, gente. A SEGA, que não é besta nem nada, que ela já mexia com isso antes, começou a desenvolver seus sistemas. Mark I, Mark II e Mark III. Mark III, que ele era o Master System. Aí veio o Master System, fixou no resto do mundo e começou a combater o Nintendinho, né? Aí a SEGA começou a combater o Nintendinho. Aí a Nintendo tinha o Mario de mascote, que aí ela sugava o Mario até onde vinha, o homem dos potes de ouro. E a SEGA vinha com o seu Alex Kidd de Master System, o Douglas Deiró. Douglas, desculpa se eu falei seu nome errado. O Douglas Deiró, que é programa aqui, gente, na TV Polo, ele adora Master System, ele é um fã grande do Master System. Dogão, um abraço pra você, meu parceiro. Aí depois na segunda geração vem o Sonic, né? Que aí vira o grande ícone da SEGA, né? Aí o que acontece? Com esse embate da SEGA e a Nintendo ainda começa a prevalecer. Foi quando em 1988, no finalzinho de 87 para 88, vem o sistema supremo da SEGA, que veio o Mega Drive, com o Sonic logo de estreia aí, vendendo mais de 10 milhões de cartuchos. Isso é muita coisa para uma época, gente, que a coisa era bem remota. A Nintendo, e era até difícil conseguir comprar cartucho, né? Pra ver na onde que tinha, trazer pro Brasil, importa, não importa, tem aqui, era difícil, gente. Cara, não era que nem hoje em dia, eu quero comprar um cartucho. Você digita lá Mercado Livre, você acha? Não, naquela época não tinha Mercado Livre, tinha na internet, pô. Tinha as revistas eram muito caras, gente. Nossa, era um absurdo. Eu lembro que eu paguei uma do detonado do Resident Evil 0 e Resident Evil 1 Remake, eu paguei R$20 na revista. Assim, há 20 anos atrás, era um bom dinheiro, né? Hoje seria aqui, uns R$50. Eu acho que se você comprasse uma revista hoje com os valores, aquelas revistas Ação Games, Ronald. Você lembra da Ação Games, Super Game Power? Você ia pagar hoje em torno de R$30, R$40 uma revista. Era muito caro. Isso pra hoje, né? Você ia na banca, na época, gente, Cavaleiros do Zodíaco tava no auge do Brasil aqui. Você viu o Seiya, o Meteoro de Pégaso, aquela coisa toda. Se você quisesse acompanhar, Ronald, a história dos Cavaleiros do Zodíaco, fosse comprar uma revista Herói, na época você pagava, acho que era R$6, R$7. Imagina quanto não seria hoje. É mais ou menos o preço que tá os mangá hoje, né? 40, 50, por aí, você ia gastar mais ou menos isso. E aí, gente, a SEGA vem com o seu Mega Drive, aí lança o seu Sonic, The Hedgehog, Sonic 1, que arrebenta e realmente deixa o Mario lá pra trás. A Nintendo começou a perder espaço, gente, com esse lance do Mega Drive, que é um sistema já de 16 bits, é uma outra geração, era uma outra perspectiva de jogo que você podia ter, Caio. Aí eu já tô um pouco mais no meu território, né, que eu lembro muito de jogar o Sonic, principalmente o 2, que já tem o Tails, eu lembrava de jogar com meu primo, era bem legal, assim. Aí eu sempre jogava com o Tails, que eu sempre gostei mais do Tails, não sei porquê, achava ele mais legal, que ele voava, né, é legal, ele fica voando. Aí... Você tinha cauda grande lá, ele... eu sempre achei interessante, assim, a ideia dele voar, sabe, era diferente. Porque assim, você tinha lá pra mim era um bonequinho, né? Eu não sabia que era o Sonic, era criança. Aí você tinha um bonequinho azul que corria e o outro bonequinho que voava. É porque um era muito rápido e o outro voava. Você conseguia explorar melhor a sua área. Entendeu? Era um outro tipo de exploração. Ele tinha uma outra mecânica de gameplay, era muito legal, assim, essa questão. Sim. E o Mario, de certa forma, ele era muito linearzinho, né? O máximo que você tinha ali era montar no Yoshi lá e... Então, mas aí nessa época não tinha esse Mario, gente. Aí em 1990... Finalzinho de 89, há quem diga que em dezembro de 89 começa a Nintendo no mundo.
Mas eu não sei, né, gente? Porque tem muita história aí, tem muita coisa que os caras contam aí. Mas, em meados de 1990, lança-se o Super Nintendo. Aqui vocês podem ver, gente, nós temos um Super Nintendo na caixa. Graças aí a Shinobi Games, o nosso amigo David. Aí, David, um abraço pra você, meu parceiro. Temos aqui um Super Nintendo na caixa, mas essa versão Baby, e o PlayStation 2. Vocês estão olhando, gente, para os 2 videogames mais vendidos da história. É verdade. O PlayStation 2, ele passou o Super Nintendo, mas até hoje já estamos no PlayStation 5, há rumores de PlayStation 6, e esse aqui na frente de vocês estão vendo os 2 videogames mais vendidos da história. Quando eu falo mais vendido da história, gente, passa de 15 milhões de unidades. O PlayStation 2 foi um absurdo, porque é muito também por causa de desbloqueio, pirataria, que é um detalhe que a gente deve... Nos programas futuros nós vamos falar sobre isso aí. E o Super Nintendo, por conta desse carinha aqui, gente, ó. O Super Mario World, da qual muitos dizem que é o melhor jogo de todos os tempos. Eu não sei, cara, se é o maior jogo de todos os tempos. Eu não tô vendo um selo escrito Resident Evil 2 aí nele. Ixi, onda essa, meu irmão. Então, Mas, gente, esse jogo aqui é espetacular. A SEGA se gabava com o Sonic e o Blast Process, né? O super processador dela que tornava os jogos mais rápidos e aquela coisa. Mas aí veio a Nintendo, o Super Nintendo, um videogame bem à frente da sua época, um videogame que você podia ver tantos outros videogames. É um videogame que bateu em 3DO, bateu em Neo Geo. Neo Geo era o arcade que a pessoa tinha em casa. era bem nessa linha mesmo. Com os exclusivos tops. E conforme foi passando a geração, os programadores foram se aperfeiçoando cada vez mais. Então, isso trouxe uma qualidade muito maior para os jogos da época. Aí veio o Super Mario, gente. Mas isso daí é coisa para o nosso segundo bloco. Caio, nós vamos abordar esse assunto, que eu acho que é polêmico. Uns falam que Mario é melhor, outros falam que Sonic é melhor. Eu acho que os dois são muito bons. Eu sou Team Sonic. Você é Team Sonic? Eu sou Team coisa boa. Mas vamos chamar... Então você é Team Sonic. Oi? Então você é Team Sonic. Então pode ser, Polêmicas né? no próximo bloco. Vamos aos nossos apoiadores culturais. Voltamos já. Se você procura roupas confortáveis para seu filho ou filha, venha para Baby Kids. Aqui você encontra o vestuário completo para todas as idades. Camisas, calças, pijamas, sapatos, tênis, meias e muito mais com preços acessíveis. Tudo no melhor estilo para vestir uma criança como criança. São modelos elegantes e confortáveis e marcas nacionais e importadas. Presenteie quem você mais ama. A roupa que toda criança quer está aqui na Baby Kids. Tudo com qualidade, bom preço e as melhores opções de vestuário infantil. Baby Kids. Você sabe como a gente transforma o futuro do Brasil? Oferecendo educação profissional pública, gratuita e de qualidade que conecta teoria e prática. Com esse objetivo, que há 15 anos foram criados os Institutos Federais, ou IFs, para ensinar uma profissão e abrir um mundo de oportunidades para jovens e adultos de todo o Brasil. Os Institutos Federais estão presentes em todos os estados, em mais de 560 municípios, ofertando cursos técnicos e superiores a mais de 1 milhão de estudantes. Saiba como aproveitar essas oportunidades que podem transformar seu presente e futuro. Acesse mec.gov.br e descubra o que os IFs têm para você. Institutos Federais, 15 anos. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Pessoal, voltamos aqui para trazer um assunto muito gostoso para vocês, que são a guerra dos 16 bits nos anos 90. O assunto pega tanto fogo, gente, que eu tô até suando. É mesmo? Para poder falar desse tema, que é um tema muito gostoso, é um tema muito agradável. Depois, vocês colocam na descrição qual foi o videogame da época de vocês, ou o melhor videogame com o qual vocês jogaram, tá bom? Aí vocês deixam na descrição, Lucas, você tá falando besteira, o melhor é o Atari. Tudo bem, meu querido, o gosto é seu, meu parceiro. Se você gosta de jogar Enduro, River Ride, aquele negócio do piu-piu, aí é contigo, meu parceiro, não é não, Caio? O importante é se divertir, né? O importante é você se divertir, sair daquele estresse. Naquele tempo, gente, quando você pegava um jogo desse pra você brincar, você passava a tarde com a família, você passava um domingo com a galera,
entendeu? Brigando ali pra achar a fase, pra sair. Hoje não, gente. Hoje você vai jogar um FIFA, tem gente estressada aí, tem gente procurando psicólogo aí. Eu mesmo, minha namorada fala pra mim, amor, você parece doido jogando FIFA, porque eu grito, eu esbravejo. Meu Deus do céu, moleque, falta dar uma bicuda na... O handicap estressa qualquer um. Não, aquilo ali não dá, gente. Aquilo ali... Tanto que eu parei de jogar FIFA, minha vida melhorou, gente, ó. Hoje estou zen. Mas, enfim. Caião, aí a Nintendo lançou o Super Mario, Caio. Como é que ficou pra SEGA e o Sonic? Aí morreu pra eles, tem que admitir. Porque realmente o Super Mario ele foi um jogo absurdo, assim. E o fato do Super Nintendo, né, se chamar Super Nintendo não é à toa, porque o console realmente era super, ele foi o melhor dessa geração, ele... Até o modelo, o design dele era muito superior ao do controle também, era bem... Já era uma coisa um pouquinho diferente. Aí, Pode o controle pro nosso telespectador, Caio? Olha ele aqui, ó. É um tiquinho diferente, né, ele já é mais... Você pega ele aqui na mão, ele já é mais ergonômico, né, você consegue apertar os botões. Você sai do controle que era A e B, Start Select, você tá indo agora pro já é A, controle B, que, X, tem Y. 4, 6 botões a mais. Ainda não é o design perfeito, né, pra mim, que é o design do PlayStation, mas chegaremos lá, né, algum dia. A gente vai falar sobre o PlayStation. Sim, chegaremos lá. E pra mim ali é o pináculo dos videogames, com a Sony com o PlayStation. Especialmente PlayStation. O nosso tijolão ali, né? Gente, o assunto não é esse, mas eu vou trazer um detalhe pra vocês. O PlayStation, ele foi uma ideia da Nintendo, você sabe disso, né? Sei. Você vê como que a Nintendo estava muito à frente. Até o concorrente dela, que era melhor que ela, foi ela que projetou. Exatamente. Teve a ideia. A Nintendo Exatamente. Aí a Sony desenvolveu o equipamento, trouxe pra Nintendo. A Nintendo mandou a ideia pra Sony. Aí a Sony desenvolveu o equipamento e trouxe pra Nintendo. Aí a Nintendo fez o quê? Não queremos jogos CD. O que vira é cartucho. CD não tá com nada. Então tá bom. Aí a Sony tomou coragem, ousadia do presidente da época, o presidente dela do Japão. Vamos fazer a Sony PlayStation, ou Sony PlayStation, né? Ou PlayStation para os mais íntimos. Aí foi o que deu. Aí foi a febre que deu. Aí o resto é história, cara, porque os consoles os jogos em CDs, né, eles têm uma capacidade, primeiro, que ele é muito maior de armazenamento que o polígonos, né, Caio? A qualidade gráfica era muito superior e também você tinha a possibilidade de fazer mais coisas, né? E aí quando você vai comparando assim os jogos de PlayStation de 96, 97 com os de 2000 ali, que já é no final da geração, você pega fazendo uma comparação entre dois jogos. Compara o Hércules com o Dino Crisis 2. Nossa, parece que é outro console. É muita diferença. Parece que é um Game Boy para um videogame de mesa. Até se você comparar mesmo, na mesma franquia, Resident Evil 1 com Resident Evil 3. Mesma franquia. A gráfica absurda. É muita diferença. Mas o jogo é pior. Aí é difícil, eu não sei qual que da trilogia clássica que é o melhor. Gente, assim, nem sempre o jogo que ele é melhor graficamente, ele é um jogo melhor que o outro jogo que não é tão bom graficamente. Quando nós vamos falar de Resident Evil, vamos abrir uma brechinha, vamos falar de Resident Evil. Resident Evil, ele marcou porque ele não foi o primeiro survival horror, que foi o que veio assim, uma nova perspectiva de jogo na época. Mas o Resident Evil 1, ele é um jogo cult, é um jogo muito bom, um jogo que, tipo assim, mesmo os remakes que saíram, se você na sua casa, eu convido você na tua casa, joga Resident Evil 1 de noite, de madrugada, com fone de ouvido, no escuro, eu desafio você a jogar. Não joga, Caio. Não joga. Não joga. Você sabe exatamente o que vai acontecer, isso aconteceu comigo no Resident Evil 2. O meu irmão falou pra mim assim, Lucas, eu vou mandar um jogo pra você aí. Aí, seu Chico, eu baixei o jogo no PlayStation 4. Com o Resident Evil 2 do PlayStation, é uma coisa mais quadrada, né? Aí eu baixei no Play 4. Falei, eu vou jogar esse jogo de madrugada. Cheguei do meu trabalho, cheguei da pizzaria, 1 da manhã lá e tudo. Falei, a pequena não tá em casa, eu vou jogar. Botei o fone, gente. Botei no escuro, botei o fone, ficou só eu, Deus e o videogame na TV ligada. No primeiro barulho que deu, eu falei, deixa quieto. Arregou. Eu liguei todas as luzes, que eu olhei debaixo da cama, eu falei, rapaz, você fica com o pezinho no ouvido. Mas eu desafio você, cara, o telespectador. Faça a jogatina e manda pra nós. Reporta pra nós, Lucas, realmente aconteceu isso, Lucas, realmente você é um banana. Manda pra nós aí, galera. Mas você não concorda, Caio, com isso? Você acha que, por exemplo, a gente pegar a saga Resident Evil 1, você acha que os outros Resident são todos muito melhores que o Resident Evil 1? Eu não sei, eu tenho muita dúvida, assim, porque o 1, ele foi o primeiro realmente que eu joguei, assim, né? Muito bom, por sinal. O 2 foi o primeiro que eu virei mesmo, assim, joguei bastante. Eu gosto muito do 3 porque ele tem uma pegada um pouquinho mais de ação.
É muito difícil decidir assim entre os três, sinceramente. É, porque o 1 e o 2 é mais puzzle. É. Não, o 3 também não. O 3 tem mais puzzle até. O 3 tem mais puzzle, mas ele é voltado um pouco mais pra ação. É. O 4 em diante já vira zoeira, gente, porque assim, você vai jogar Resident Evil... Ô, Ronaldo, você vai jogar Resident Evil 5, cara, o zumbi anda de moto, gente. Para, mano, para, é zoado, mano. Ali... O zumbi anda de moto, mo, para. Too far gone, too far Dá, gone. mano. Ali é. Ó, gente, aí, Lucas, tá falando besteira. Eu tô falando besteira, gente. Você começa jogando Resident Evil, vai no Resident Evil 1, o zumbi fica lá. Você fala, caraca, mano, que medo. Aí você vai pro Resident Evil 6, o zumbi toma luta de moto. Se passar no radar é multa. Você liga pro restaurante e vem um diabo pegar pra tua pizza. Aí não dá, pô. Gente, é muito ruim, mano. Mas graficamente é lindo, fantástico, maravilhoso. Mas o jogo é ruim, gente. Sabe por quê? Porque perde a essência. Por exemplo, a gente for falar de futebol de FIFA. O FIFA, ele é o novo do mesmo. Não muda nada. Graficamente é belo, bonito, mas não te diverte, só te estressa, porque existem várias questões, handicap, internet. Então o que acontece? O que está acontecendo hoje, na geração de videogames de hoje, que assim, os novos consoles, eles só estão vivendo... Fugir totalmente dos anos 90, mas nós vamos voltar pra lá. Mas os jogos de hoje, eles vivem muito de remake, demake. Não tem mais, parece que a capacidade de criação de jogos, parece que já não tem mais pra onde ir, Caio. Tanto que, voltando aqui conectando com os anos 90, essa onda de revival de consoles antigos tá muito forte, né? Muito forte. Você vê pra comprar um Super Nintendo, você não vai pagar menos que R$500. Gente, é um mercado... Ó, esse Super Nintendo aqui, eu conquistei numa bagatela de R$800. R$800. A galera vende caro hoje. Você vai comprar o PlayStation... Gente, olha só. Você vai comprar um PlayStation desse aqui, que é o PlayStation grande, você vai pagar na faixa de uns R$500, R$600. É mais ou menos isso. O Super Nintendo tá mais caro que um do PlayStation. É, porque como ele não é mais produzido, né, ele vai ficando mais raro. E a galera, principalmente a galera que coleciona consoles, gosta desse modelo tijolão, né? Sim. Que esse é o SPH 1001, né? Que é o primeiro modelo. Que é muito bom, muito bom. É, ele é, assim... Não tem diferença, né? O PlayStation ele só diminuiu o tamanho, mas o componente dele, o hardware dele é a mesma coisa. É a mesma coisa. Não é, por exemplo, igual o 4 que tem o 4 que tem o 4 Pro. Aí é uma diferença bem grande. Não, ali sim, ali é processador. Mas na época eles só diminuíam o tamanho do videogame mesmo. Eu, por exemplo, se eu fosse comprar um Play 2, eu compraria desse. Até porque o primeiro que eu tive, eu fiz a besteira de vender, né? Então, né? Aí, parabéns pra você. Parabéns pra mim. Aí, galera, o que acontece? Vamos retornar aos anos 90. Vamos lá no tempo dos anos 90. O tempo que o Ayrton Senna ainda corria. Eu vou falar um pouco do Ayrton Senna porque já estamos muito falando dele, né? Mas enfim. Veja o programa anterior. Aí você vem pros anos 90, aí você vai... Por que eu vou escolher um Super Nintendo, gente? Zelda. Esse aqui é o Zelda T-Link Tempest. T-Link a Peste, T-Link Tempest, não importa. Um baita jogo. Fitinha dourada, gente, ó. Do meu parceiro Alan Games aí. Alan, um abraço pra nós aí. Pra vocês aí, meu parceiro aí, ó. Gente, um baita jogo exclusivo da Nintendo. O que quebrou a SEGA nesse quesito foram que os jogos de qualidade da Nintendo... Eu só não tenho o Super Metroid aqui, mas nós temos aí um Donkey Kong aí, não tem? Aqui, ó. Aqui. A Donkey Kong. Donkey Kong 1, gente, com selinho e tudo, ó. Coisa linda, coisa linda. Caro também, duzentão, gente, mas... Selinho do preço. É lindo demais, mas ignora o preço. Mas é a qualidade do jogo, gente. Um jogo muito top, gente. Um jogo de 90 e... Eu acho que é 91, 92. É um jogo maravilhoso, porque foi passando o tempo, os programadores, a Rare, ela começou a desenvolver jogos muito melhores. E a SEGA foi ficando para trás nisso. Olha que a SEGA batia forte na Nintendo no comercial. Batia. Nintendo Dutch, como é que era? Nintendo Dutch, SEGA... Tinha um trocadilho que a SEGA ela fazia sobre o processador dela, muito rápido. Aí botava o Sonic para correr. Aí botava o Sonic pra correr e via o Mario andando. Era uma discrepância. Então, era uma época que, assim, hoje esse tipo de propaganda não poderia ser feita, porque, você tá falando mal do meu console. Mas, cara, anos 90 o mundo era menos chato, né? Anos 90 era loucura, gente. Fantasia, passava no SBT das meninas lá de biquíni, passava, era 2 horas da tarde, era um absurdo. Anos 90 não era para amadores, gente. Anos 90 era sem filtro. Sem filtro. Loucura. Então, gente, nessa guerra dos 16 bits, um pouquinho da história que a gente contou pra vocês aqui, quem ganhou na sua opinião, Caio? A Nintendo. Sou fã da SEGA, mas tem que admitir. Quem ganhou na sua opinião, Ronald? Quem ganhou na sua opinião, seu Chico? Seu Chico é do tempo do Intellivision, gente. Então, deixa eu falar. Quando a gente for falar de Intellivision, nós vamos trazer o seu Chico aqui pra cá. Bom, quem ganhou a batalha 16 bits?
Ela Deu ruim pra só. Tá certo. Nessa batalha, gente, quem ganhou fomos nós, que tivemos jogos de grande qualidade. A gente vê duas empresas se esforçando num tempo que se esforçavam para oferecer o melhor para nós. Hoje em dia, as pessoas se acabam com um jogo que veio pela metade e tem que ficar comprando DLC. Naquele tempo, não. Existia um esforço muito grande para trazer coisas de qualidade para o nosso cliente. Você pagava salgado? Pagava. Você pagava uma coisa completa, uma coisa fina. Então, quem ganhou fomos todos nós. Caio, antes da gente encerrar nosso programa, dá a dica de série de seriado para o pessoal poder assistir aí, Caião. Então, se vocês já quiserem se preparar aí para os próximos programas, vamos falar aí no futuro breve aí sobre um filme chamado Kingdom. Ele é o filme baseado numa obra homônima de um mangá. O autor se chama Yasuhisa Hara. Ele conta a história da China num período em que a China não era unificada e nasce um rei que é o rei que vai unificar a China. Para quem viu a Múmia 3, tem o Jet Li lá que faz a múmia, é aquele cara. Aquele cara foi o cara que unificou a China. Ele é chamado de Qin Shi Huang. Qual é o nome dele? Qin Shi Huang é o nome dele. Como ele ficou conhecido. Que é chique, mano. Alguma coisa assim como tipo grande imperador em chinês certo. lá. Aí os 4 filmes estão disponíveis na Netflix para quem quiser ver. Não tem dublado, tá? Só tem em japonês com legenda, né? Porque os filmes são japoneses. E eles contam os 3 primeiros arcos do mangá. Que bom, né, cara? Filme japonês tá em japonês, né? Tá certo. Tem que estar. Então, assim, é muito bom os filmes, eles são de boa qualidade de produção, assim, as atuações são muito boas. E vai ser assunto aí dos próximos programas aí, se vocês quiserem conhecer uma obra nova, se inteirar, assim, pra quem gosta daqueles épicos de guerra, aquela guerra medieval, numa pegada um pouco Senhor dos Anéis, mas sem aquele aspecto fantasioso, mais pé no chão. Kingdom é uma boa pegada pra galera aí pra assistir. Boa, galera. Pessoal, estamos encerrando mais o Comic Games com vocês aqui. Queremos desejar um abraço aí. Caio, se despede da nossa galera aí, Caio. Estão ansiosos para ouvir tua voz, Caio? Beleza. Agradeço aí a oportunidade aí, mais um programa, encerrando. E é isso. Assistam Kingdom e me agradeçam depois. É isso aí, galera. Pessoal, muito obrigado. Jenny, quer vir se despedir da galera? Vem cá, papai. Vou chamar minha joia aqui para se despedir, gente. Quero agradecer o carinho de todos vocês. Muito obrigado, gente, por nos acompanhar em mais um programa. E é isso. Vem cá, Jenny. Vem cá, papai. Tá com vergonha. Falou que ia se despedir, mas tá com vergonha, gente. Pessoal, muito obrigado. Até a próxima. Fiquem com Deus. E ó, vencedores não usam drogas. Já dizia a máquina Cadillac Dinossauro nos anos 90, beleza? Tamo junto, Deus abençoe. É nóis, família. Um abraço. Falou!